Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. E esse é o último capítulo aqui da obra A Gênese. Nós estamos aqui caminhando para encerrar mais um ciclo desse estudo e darmos início, dar continuidade, assim que encerrarmos, à introdução da obra A Gênese. Então, estamos aqui, amigo ouvinte internauta, caminhando para esse encerramento desse ciclo. E hoje nós vamos retomar esse estudo a partir do item 4 do capítulo 18. Os tempos são chegados, diz aqui Allan Kardec para nós, e esse subitem aqui que engloba o item 4, ele se chama Sinais dos Tempos. Então aqui no item 4, Kardec diz o seguinte para nós: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo, onde cada ser inteligente tem a sua parcela de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. O que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares, apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Então, amigo ouvinte, vamos aqui fazer o passo a passo dessa reflexão, desse parágrafo aqui do item 4. Na verdade, é o item 4 na íntegra, né, que nós fizemos aqui a leitura. Então, Kardec, ele começa os seus apontamentos informando que o universo é um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Então vamos imaginar esse universo como uma grande engrenagem. Podemos até fazer essa analogia, digamos assim, precária, né? Com uma grande engrenagem que funciona perfeitamente, como um relógio, uma máquina que possui os seus componentes, e todos esses componentes eles respondem a um comando. Então uma engrenagem ela é mais ou menos assim. Só que essa engrenagem chamada universo, ela é uma engrenagem infinita, incomensurável. Então vamos imaginar, né, uma grande máquina sem fim, sem início, sem meio, uma engrenagem incomensurável que funciona perfeitamente. Perfeitamente, essa é a observação que Kardec nos traz. Tudo se move, diz ele, né? Tudo funciona em perfeita ordem. Então, primeira informação que Kardec está trazendo aqui para nós, que o universo é um grande mecanismo, uma grande engrenagem que é conduzida por um número não menos incomensurável de inteligências. Então, é uma grande engrenagem que funciona perfeitamente, e que tem um governo. Ele diz, ela é conduzida
por um número não menos incomensurável de inteligências. E essas inteligências somos nós, os espíritos, encarnados e desencarnados, que todos nós estamos sob o governo de um ser supremo inteligência, que é Deus. Então, nós estamos inseridos em uma grande engrenagem, que é o universo, um mecanismo que é perfeito e que nós conduzimos essa engrenagem, nós somos partes dessa engrenagem, mas estamos sob o governo, sob o comando de Deus. Essa é a primeira informação que ele traz aqui para nós, né? E Deus, ele está em tudo e em todos. É outra informação aqui que Kardec traz para nós, que ele fala, um imenso governo, onde cada ser inteligente tem a sua parcela de ação sob as vistas do soberano. Então, estamos sob o comando de Deus e tudo que nós fazemos está sob as vistas desse Senhor, desse governador soberano, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Então, nós estamos sendo governados por Deus e Ele mantém esse governo e essa unidade sobre nós. Então, todas as vezes, isso é importante para nós sabermos o seguinte, né? Todas as vezes que nós estamos, digamos assim, tendo essa falsa impressão de que o mundo ou o universo não está, digamos assim, de acordo com esse governo, se de alguma forma esse nosso pensamento entra em conflito, em colisão com essas informações aqui de Kardec, nós vamos ter que analisar realmente até que ponto nós estamos deixando que as questões materiais interfiram e influenciem no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, no ponto de vista que nós temos acerca da existência de Deus e dos atributos divinos em nós. Isso é muito comum acontecer toda vez que acontece, né? Toda vez que ocorre um acontecimento, digamos assim, um desastre da natureza. Vamos partir até para uma análise inicialmente coletiva. Então, e até aproveitando o momento que nós estamos inseridos, um momento de guerra, um momento de dificuldade, nós nos perguntamos, mas Kardec está dizendo para nós que estamos sob um comando, sob um governo divino. Somos princípios inteligentes. Estamos sob um governo único que mantém essa unicidade entre todos. Mas será que isso realmente está acontecendo? Porque temos uma guerra, temos divisões. Que unicidade é essa que provoca essa guerra? Ou como refletir sobre uma unidade em que pessoas, nações, estão, digamos assim, guerreando uma com a outra? Será que essa unicidade que Kardec traz para nós, será que essa, digamos assim, unicidade, essa governança divina realmente está acontecendo? O Kardec se equivocou? Porque eu estou vendo algo que realmente é conflitante com essa informação de Kardec. Mas, amigos ouvintes, internautas, nós temos que analisar as informações como um todo. Não pegar simplesmente essa informação que Kardec está trazendo aqui e aplicá-la no nosso dia a dia. Porque se a gente for fazer essa aplicação pura e simples do que ele está dizendo, o mundo, o universo é uma grande engrenagem, está sob o governo de Deus e ele, digamos assim, é auxiliado pelas partes inteligentes, né? Pelos espíritos inteligentes, digamos assim, que povoam esse universo. Mas basicamente aqui no nosso mundo, no nosso planeta Terra.
Então, se a gente pegar isso aqui de uma forma simplesmente nesse contexto aqui, Kardec está nos informando, esse único trecho, a gente vai entender que não é possível. Kardec se equivocou, ou eu não estou acreditando nessa governança de Deus, desse Senhor soberano, e que estamos unidos, ainda que divididos em países, em nações, geograficamente, em raças, em culturas. Será que essa unicidade realmente existe? Então, quando a gente pega isso solto, destacado assim, simplesmente nessa análise aqui desse capítulo, desse item, a gente pode criar um conflito, uma contradição nas nossas reflexões. Mas nós temos que analisar essa informação aqui de Kardec com outras informações contidas na própria doutrina espírita. E é isso que a gente vai procurar agora fazer essa análise comparada. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando a obra A Gênese, comigo André Monteiro, estudando o capítulo 18, o último capítulo da obra A Gênese. Os tempos são chegados, o item 4, os sinais dos tempos. Então, Kardec diz aqui, está tudo sob controle. Está tudo organizado, está tudo esquematizado e sob as vistas de Deus, com o amparo das forças inteligentes, que são os espíritos encarnados e desencarnados. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma contradição do que Kardec está falando. Mas será que é uma contradição mesmo? Kardec diz, está tudo sob perfeita sintonia. E mais à frente, ele coloca, sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Ou seja, tudo. Tem aquela folhinha que está caindo lá, ela, de alguma forma, tem um controle divino naquilo ali. Tem a onisciência, onipresença de Deus ali e a sua ciência sobre aquilo que está acontecendo. Até que ponto ele vai interferir, aí é uma outra história, E ele continua, Deus vela incessantemente pela execução das suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados dos pormenores, segundo as atribuições que correspondem ao seu grau de adiantamento. E coloca ele aqui, no item 3, que é importante a gente observar isso também. E ele continua aqui no 4. O que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais isolados, que nos parecem irregulares, apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abarcar-lhe o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Então ele vai dizer o que para nós, tem aparência de perturbação, são movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares. Então a gente pega essas questões e generaliza como se tudo estivesse uma grande confusão. É a primeira impressão que nós temos. Tudo é uma grande confusão? Não. A engrenagem ela continua movimentando. Vai ter os seus problemas? Vai ter os seus problemas, mas está tudo em uma perfeita sintonia. Tudo em uma perfeita sintonia. Mas ainda aos meus olhos, há dificuldades, há guerras, há incompreensão, há maldade. Que sintonia é essa? Que perfeição é essa que Kardec está trazendo, que se aplica aqui? Mas eu estou vendo, estou enxergando, como ele mesmo próprio diz. Então nós temos que analisar essa questão de acordo com outros princípios, com outros conhecimentos que a doutrina traz para nós. E a primeira delas que nós temos que perceber é quando os espíritos informam a Allan Kardec que somos um mundo de provas e expiações. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, Kardec, ele traz isso, Lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo é bem interessante para a nossa
para a nossa compreensão. Ele fala da destinação da Terra, né? E ele diz para nós, os espíritos, aliás, trazem para Kardec, né, que o mundo, o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Item 6. Destinação da Terra. Causas das misérias terrestres. Inicia Kardec aqui. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Mais uma vez, Kardec traz essa ideia do conjunto. Então a gente começa a compreender. Estamos em uma engrenagem que é perfeita, e aí que é limitando, não mais falando do universo inteiro, como um todo, mas do nosso planeta. Então, o planeta, analisando aqui, é um planeta que há uma engrenagem perfeita, que funciona em perfeita sintonia, em perfeita ordem, habitado por forças inteligentes, sob o comando, o governo de Deus. E de Jesus também, que é uma dessas forças inteligentes e um desses prepostos de Deus, que lá, como é a caminho da luz, Emmanuel nos informa que Jesus é o divino escultor, é o arquiteto divino do nosso planeta e é o nosso governante planetário. Então, o nosso planeta tem o governo de Deus e, abaixo de Deus, Jesus que faz esse governo. E ele traz aqui para nós, Kardec, que é um planeta ainda de provas e expiações, diferentes categorias dos mundos habitados. É um planeta de provas e expiações e que a gente ainda vê muita maldade. E que essa visão nos dá uma falsa impressão do conjunto, de toda a obra. E ele continua, é preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que habitam. Então, somos um mundo de provas e expiações. Os espíritos, mais à frente, né, nos itens 8 e seguintes, instruções dos espíritos, eles falam mundos de expiações e provas. Ele começa a falar a categoria dos mundos, e aí, né, é o Santo Agostinho, inclusive, fala dos mundos de expiações e de provas, em que ele finaliza, né, do item 13 até o item 15, e ele finaliza no item 15. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por características comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se ser proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então vocês começam a compreender agora essa engrenagem perfeita que Kardec está trazendo. É um mundo de provas e expiações, mas que, habitado por espíritos ainda imperfeitos, dentro desse contexto, na convivência de uns com os outros, essa expiação
vai servir de auxílio para o nosso progresso, para a nossa evolução. E é aí que essa engrenagem faz sentido. Então eu estou vendo guerra, estou vendo confusão, estou vendo muitas vezes alguma tristeza, mas começa a compreender que isso faz parte da evolução, faz parte do nosso momento, faz parte da função, inclusive, da nossa Terra. Eles falam que é um país, né? É um mundo escola, um mundo hospital, um mundo prisão. Chega até, às vezes até a gente fica um pouco, digamos assim, conturbado, né? Ouvindo isso. Mas por que é uma escola? Porque nós estamos em aprendizado. Por que é uma prisão? Porque a matéria nos prende, nos retém. Estamos presos ainda às nossas paixões, às nossas viciações. Por que é um hospital? Porque aqui estamos em contínua cura das nossas enfermidades espirituais. Então, é assim que essa engrenagem começa a fazer sentido para nós. Porque é um mundo que está em acordo com o nosso grau de adiantamento. E os fatos que aqui acontecem, os acontecimentos aqui, que muitas vezes causam torpor aos nossos olhos, eles estão em acordo com o nosso nível, o nosso desenvolvimento moral e intelectual. É por isso que começa a fazer sentido essa ideia de, digamos assim, né, de engrenagem perfeita. Quando ele diz que é uma engrenagem perfeita, não é que tudo serão flores. E aí a gente traz até esse ensinamento para o nosso dia a dia. Né? Porque na nossa vida a gente quer o quê? Quer aquela felicidade. A gente quer que nada de ruim nos aconteça. É natural isso. Faz parte. Mas temos a nossa programação espiritual. Temos o nosso conjunto de provas e expiações que nós precisamos desenvolver. As nossas reparações dos erros que cometemos do passado. E essa caminhada, essa trajetória, ela vai ser de sacrifício. Vai ser de dor, de experimentações, de desafios, mas ela está de acordo com essa, digamos assim, projeção da alma, da matéria, a nossa evolução espiritual. Então, amigos ouvintes, encerramos aí o estudo de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos a estudar, estamos já no capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta e nos acompanha ao longo da descrição e da apresentação que faz da trajetória, das opções, das consequências dos espíritos por ele classificados criminosos arrependidos. Nós estamos iniciando, já demos início
ao estudo deste capítulo, Criminosos Arrependidos, com o espírito, o caso, a trajetória do espírito Verger, o assassino do arcebispo de Paris, Monsenhor Cibourra, em 3 de janeiro de 1857, quando ele saía da igreja de Saint-Étienne-du-Mont. Esse jovem padre Verger fere mortalmente o Monsenhor Cibourra. Ele foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro de 1857. Portanto, muito rapidamente, desde o dia 13 do cometimento do crime para a execução no dia 30 de janeiro do mesmo mês, do mesmo ano. Até então, ele diz que até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Essa execução por assassinato, nós sabemos, há aí uma série de questões que circundam esse caso. Por exemplo, a condição de ser padre, os elementos religiosos, o conhecimento da lei de Deus, a crença em Deus e na vida futura. Será que isso participou desse momento do assassinato pelo padre Verger? A visão da Igreja Católica, nós sabemos, de penas eternas, difere da visão do Espiritismo. Para nós não há penas eternas, mas há a necessidade de o espírito apresentar-se perante a própria consciência, vale dizer, perante Deus, porque a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, para que ele possa evoluir. Foram feitas 2 evocações ao espírito do padre Verger. Primeira evocação justamente no mesmo dia 30 de janeiro, dia da execução. E o padre Verger disse, ele está lúcido, o que é mais um exemplo de lucidez de espírito no próprio dia da morte, no caso por execução. Nós já vimos isso naqueles primeiros capítulos desta segunda parte, em que espíritos evoluídos, avançados, tinham esse nível de lucidez assim que desencarnaram. Mas aqui também é um criminoso arrependido, embora arrependido, mas é um criminoso que tem a lucidez imediata no próprio dia da execução. Ele declara que ainda está preso ao corpo, não liberto, portanto. Ele diz que tem medo e ele aí faz uma perguntinha. Não estou morto, não é? Ele usa do mecanismo de racionalização que a psicologia explica. Ele não se arrepende. Assim, diz ele, fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Ele terceiriza a responsabilidade pela opção, pela escolha que fez. E ainda aqui dá por uma desculpa esfarrapada, diríamos, de que ele não podia tolerar humilhações. E assim assassinou o Monsenhor. Ele próprio diz que vê seu corpo de um lado e a cabeça do outro. Mas nós vemos aqui que o caráter não é justificativa. Aqui, os ascendentes desse ato tresloucado e contrário à lei de Deus são o orgulho e o fato de ele ter se sentido humilhado. Portanto, essa é uma questão em que nós precisamos estar muito atentos. Ele, por exemplo, também fala da sensação. A sensação é própria do plano físico, está no plano físico. E a percepção é mais próprio do espírito. E então nós vemos aqui que ele também declara, ele diz, não sei onde estou doido, vou invocar toda a minha lucidez, estou louco. É por causa dessa perturbação natural que todos atravessamos, todos sentimos quando desencarnamos. Uns mais, outros menos profundamente, uns mais, outros menos na duração desse estado. Ele diz que está nervoso, foi instado, solicitado a se esforçar para ficar calmo, mas ele diz, não me atrevo a orar. A dificuldade de orar está nele.
Então ele diz: sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Aqui cumpre nos lembrar que há uma distância, fica flagrante essa distância entre a instância cognitiva, quer dizer, do raciocínio, e a ação. Ele diz que parece ver uma multidão de espíritos à sua volta, e esses espíritos falam a ele, mas ele não os compreende. Ainda não pode apreender a própria situação. Mas então nós vemos que nesses casos há uma questão fundamental, que é a visão da própria vítima como uma espécie de punição para o criminoso. E ele então declara aqui no item 10 dessa trajetória que Kardec nos apresenta, porque é-lhe perguntado à mesa mediúnica: vedes a vossa vítima? E ele diz: parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação, conclui o padre Verger. Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça do outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca, prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. Aqui nós vemos que há essa questão, mais uma vez, um momento em que ele se vale do mecanismo da racionalização. Quando ele diz: será talvez um efeito da imaginação. Está terceirizando mais uma vez aquilo que é da sua própria responsabilidade. Vê essa multidão de espíritos à sua volta, mas um, diz ele, o apavora. Porque é-lhe perguntado: entretanto, entre esses espíritos há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. E ele responde: dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Aqui nós vemos mais uma confirmação do que acontece com os espíritos, e eles ficam, às vezes, transtornados, às vezes decepcionados, às vezes muito nervosos, às vezes revoltados e às vezes com muito medo diante da visão da sua própria vítima. É-lhe também perguntado: lembrai-vos das existências anteriores? E ele responde que está indeciso e acredita sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim, porque ele acha que ele está fora de si, porque está naquele estado de perturbação, não obstante estar aqui revelando um nível de lucidez bastante expressivo, até raro, talvez, poderíamos dizer, no que tange a ser evocado no próprio dia da sua desencarnação, no caso da sua morte por execução. Ele é então submetido ou convidado a uma segunda evocação, justamente 3 dias depois de ser executado, depois da sua execução, ou seja, no dia 2 de fevereiro de 1857. Ele diz, então, que sabe e não deplora estar desencarnado. Ele não acha assim tão ruim, não lamenta porque está desencarnado, talvez, quem sabe, porque ele enviou para o plano espiritual, pelo assassinato, o Monsenhor Ciburra. Ele diz que lhe pesa na consciência, no íntimo, o que fez,
Diz ele: mas meu espírito está mais livre. Sim, nós sabemos que o espírito desencarnado está evidentemente mais livre do que quando encarnado, mas é interessante aqui que ele, do ponto de vista da situação em que está, declara exatamente isso, porque ele sente isso, que está mais livre, e diz que já sabe da lei da reencarnação. Nós lembramos aqui que, como padre, do ponto de vista teológico, ele era informado, ou talvez treinado, para não acreditar na reencarnação. Mas ele exatamente, mais ou menos, nos dá esses indícios aqui do que vai lhe suceder, ou em que consiste essa questão que nós estudamos aqui sobre as punições, que não são propriamente castigos ou vingança da lei de Deus ou do próprio Deus, porque Deus é a própria lei, ou a lei é Deus. Então, aqui ele vai dizer que entende que está sendo punido e ele tem consciência, porque tem consciência da falta, e aqui, evidentemente, nós explicamos, porque a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Resposta à pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, que nós estudamos aqui no programa Luz na Penumbra, juntos, mas também esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E agora, neste instante, desenvolvemos o nosso estudo, as nossas reflexões, no capítulo 6º da segunda parte, com o caso do padre Verger, que é, na verdade, o espírito com cuja trajetória o nosso querido codificador Allan Kardec abre este capítulo. Então é perguntado a ele, ao padre Verger: qual a vossa punição? Ele responde: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, atenção aqui, que me dizia não ser pelo assassinato que alcançaria o meu desiderato, o meu desejo. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me. Na verdade, ele aqui está dentro daquilo que nós já estudamos e continuamos estudando em O Livro dos Espíritos, as perguntas 990 até 1010. Então ele diz que ele enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Nós vemos que aqui também o grau de lucidez faz com que ele também faça essa confissão. Ele diz: eu sei que devia fazer, mas eu não fiz isso. O que revela, digamos mesmo, coragem para se desnudar, para se mostrar assim nessa fraqueza. Nós vemos aqui que ele reconhece a descrença em Deus, o que conflita com a sua profissão, porque no catolicismo é possível ser uma profissão, porque profissionalmente ele tem que, ou tinha que, reconhecer Deus, acreditar em Deus. Mas ele reconhece a sua descrença em Deus, apesar de ser padre. Nesta mesma resposta, ele nos diz: sabendo agora que não se deve abreviar a vida dos irmãos. É muito interessante Padre Verger aqui dizer que só agora, só naquele momento da segunda evocação, ele está se dando conta de que não se deve abreviar a vida de ninguém, a vida dos irmãos. Portanto, não se deve assassinar ninguém. Mas só agora
depois de ter vivido, estudado para ser padre e estar na condição de exercer a sua atividade, ele diz também a respeito do remorso. Ele diz que, com isso, ele deplora haver adiado o próprio progresso sem ouvir a própria consciência. No íntimo, sabia que com a morte não alcançaria o seu desiderato. Muito interessante nós vermos aqui como ele diz como não chegar à consecução do seu objetivo, desiderato e objetivo, desejo, porque todos desejam e desejamos todos o progresso, a felicidade, a leveza de espírito, a alegria divina. Então, ele próprio aqui declara a questão da inveja e do orgulho. É mais um elemento dessa confissão que Padre Fergé faz à mesa mediúnica. Porque vejamos aqui que ele confessa que é dominado pela inveja e pelo orgulho. Ora, isso também aqui é uma prova de coragem de Padre Fergé, porque nós, provavelmente, estatisticamente, nunca ouvimos alguém dizer assim, abertamente, eu sou muito invejoso, ou eu sou muito orgulhoso. No máximo, nós podemos ouvir assim, é o meu orgulho, mas uma referência muito vaga. Aqui ele diz que foi dominado pela inveja e pelo orgulho, que são, nós sabemos, defeitos graves, e nós precisamos debelá-los de nosso psiquismo, à custa, naturalmente, de muito esforço, porque nós sabemos o quanto isso nos custa. Então, ele diz que o homem deve se esforçar sempre por dominar as más paixões, porque ele confessa, enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. É um outro elemento da realidade de que ele tem consciência. Então, essa declaração, essa resposta, nos traz muitas informações, inclusive de ordem moral, e que, apesar de ser um criminoso, muitas vezes nós não reconhecemos essa coragem de confessar a própria fraqueza da parte de outros espíritos que não cometeram, pelo menos, esses crimes nesse limite, que é o limite máximo, que é invectivar contra a vida, porque a vida é privativa de Deus, nosso Pai, que a concede a todos nós que somos seus filhos, mas, na verdade, ele nos concede, mas não nos dá a liberdade de irmos contra a vida e buscarmos até eliminar os nossos irmãos do ponto de vista da vida física. E ele, então, é perguntado: qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor, por isso que não sou mau. Essa sensação aqui, ele diz que é, a rigor, essa sensação que ele tem de prazer e de temor, que são sensações ou são percepções, experiências que estão nas antípodas, estão opostas uma à outra, o prazer e o temor. Ele diz que experimenta essas duas sensações porque ele não é mau. Mas então é-lhe perguntado: em que consistem tal prazer e tal temor? Porque ele já declarou que é assim, mas precisa explicar à mesa mediúnica, e ele diz: pelo prazer que é conversar com os homens e poder, poder reparar parcialmente as faltas. E o temor é pelo fato de não poder definir. É um
um quê de vergonha por ter sido um assassino. É exatamente assim que ele responde à pergunta em que consistem tal prazer e tal temor. Ele responde: prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas confessando-as. E temor que não posso definir. Um quê de vergonha por ter sido um assassino. Nós vemos aqui também quantas vezes o próprio Espírito Verger usa a palavra confessar, que certamente é um conceito, é uma experiência, é até uma palavra que era muito comum ao discurso dele, porque como padre nós sabemos que há a confissão como um elemento, um pilar da crença católica. Então, por isso que ele, impregnado desse conceito, ele diz várias vezes que está se confessando. Ele confessa o seu orgulho, confessa a sua vergonha, enfim, várias vezes nós já vimos o Padre Verger declarando, usando esse termo, sobre a sensação, então, nesse contexto. E ele diz aqui a mesa mediúnica, porque é lhe perguntado, então, desejais reencarnar na Terra? E ele diz: até o peço, e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Muito interessante que o Espírito Verger já tenha alcançado esse entendimento, porque ele diz que já pede a reencarnação, por isso ele já aprendeu no plano espiritual a reencarnação, diz que ele próprio deseja voltar, deseja reencarnar, e ele diz também o que é, na verdade, uma espécie de requisito para a reencarnação dos assassinos, que é estar constantemente exposto à possibilidade de matar alguém, provando o medo de fazer isso, o temor, mas não fazendo. E nisso consiste a prova para que ele se supere e esteja pronto para continuar a sua trajetória, no caso, já estando quites no seu íntimo e no seu psiquismo profundo. Quitou, então, a sua dívida, e o Padre Verger terá quitado também a sua dívida, o seu afastamento. Nós espíritas não usamos a palavra dívida no mesmo sentido em que correntemente se usa, e até mesmo em outras linhas teológicas, mas enfim, ele aqui diz que está desejoso de se corrigir, e a autocorrigenda também revela o nível de autoconsciência do Espírito Verger, que é um depoimento muito rico, e nós vamos continuar a estudá-lo em nosso próximo encontro aqui no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, juntos para darmos continuidade no próximo encontro ao estudo dessa trajetória do Padre Verger. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.